Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, vamos começar a nossa aula de circuitos elétricos 1, ok? Então, na última aula nós vimos teorema da superposição, tá? Que é um teorema bem importante, né? Como eu já comentei, ele não é um teorema tão útil para resolver circuitos, tá? Em alguns casos ele pode ser vantajoso, mas no geral ele não é tão vantajoso assim, tá? Ele é o importante da superposição, pessoal, é a ideia. É a teoria, dizendo que... O que diz a teoria? Que cada fonte pode ser resolvida separadamente. Tá? Então, se eu tenho 5 fontes, eu posso resolver 5 circuitos com uma fonte. Tá? E daí, no final, somar o resultado de cada uma das contribuições de cada uma dessas fontes. Tá? Então, isso aí é uma ideia interessante, que depois, lá na eletrônica de potência, por exemplo, vocês vão ter um conversor eletrônico de um inversor, por exemplo, de um painel solar, por exemplo. Esse inversor ele vai pegar e vai injetar potência na rede elétrica. Tá? Então, nós temos a fonte da rede, por exemplo, temos o inversor que vai simular uma fonte, por exemplo. E daí a fonte vai querer jogar a corrente para o inversor e o inversor quer jogar a corrente para a rede. Tá? Então, o resultado total é a composição das duas. Tá? Então, muitas vezes, a rede, por exemplo, ela tem ruído, tá? Ela tem um ruído lá que vocês vão ver mais para frente, ali com o Olinto, inclusive, que são as chamadas harmônicas. Tá? O que são harmônicas? Nós temos lá os 60 Hz na rede e nós temos também outras frequências, tá? Na tensão, por exemplo. E daí, se nós ligarmos no nosso conversor, a tendência é que essas harmônicas de tensão vão produzir também harmônicas de corrente. Então, o nosso conversor ele vai precisar compensar vai colocar uma tensão em contrafase com aquela para tentar eliminar essas correntes harmônicas. Tá? Então, a ideia disso, pessoal, é o princípio de superposição. Tá? Principalmente quando tem duas fontes. Né? Tá? Então, essa ideia é bem importante. E vocês vão usar essa ideia depois lá em equações diferenciais. É um princípio de superposição de sinais também. Então, é bem, bem interessante. Tá? Então, o principal é a ideia. Tá? Agora, pessoal, nós vamos ver um outro teorema, tá? Que é o teorema de Thevenin. Tá? Então, para que surgiram os teoremas? Os teoremas surgiram para fazer algumas análises, tá? De circuitos mais complexos. Tá? Então, nós já vimos o teorema da superposição, que é esse teorema aqui, e agora nós vamos ver o segundo teorema, que é chamado teorema de Thevenin. Tá? Esse acento aqui é uma crase, né? Porque ele é francês, então não sei se a gente está pronunciando certo. Eu sempre chamei de Thevenin, mas tem algumas pessoas que chamam de Thevenin também. E eu gosto de chamar de Thevenin, que fica mais prático. Tá? Então, todos os teoremas acima, pessoal, eles são baseados naquele conceito de linearidade que eu falei na última aula. Cada um vai ser visto numa aula separada. Tá? E hoje nós vamos ver o teorema de Thevenin. Tá? Então, motivação para a gente pegar e estudar o teorema de Thevenin. Tá? O teorema de Thevenin, pessoal, ele serve para quê? Ele serve para a gente transformar um circuito em outro mais simples. Tá? Um circuito mais complexo. E a principal ideia aqui é o seguinte, pessoal, são circuitos de 2 terminais, tá? Então, circuitos de 2 terminais. Nesse caso aqui tem um terminal A e um terminal B, ok? E dentro dessa caixinha aqui, pessoal, eu coloquei assim, ó, circuito linear de 2 terminais, né, que é esse circuito aqui. E aqui dentro pode ter quantos componentes lineares vocês quiserem, tá? O que é um componente linear? Resistor, fonte de tensão, fonte de corrente, fonte controlada, tá? Então, aqui dentro vai ter um monte de coisa. E o que nos interessa, pessoal? Só a tensão e a corrente nos terminais. Tá? Então, a gente vai simplificar todo esse circuito aqui. Pode ser que tenha 1000 resistores aqui dentro, 1000 fontes. Tá? Tudo isso, pessoal, vai virar um equivalente Thevenin, que é isso aqui. Ó. Tá? Então, nós vamos simplificar um circuito e ele vai virar um equivalente composto por uma fonte de tensão e uma resistência. Tá? E daí, na saída, nós vamos vamos colocar uma carga. Tá? Daí, como esse circuito aqui é mais simples, tá? Só uma carga aqui, é fácil da gente trocar ela se a gente quiser. Por isso que eu botei um símbolo aqui de um potenciômetro, né? De uma carga variável aqui. Tá? Então, nós podemos trocar essa resistência e, por exemplo, calcular novamente a tensão nos terminais. Tá? Porque se aqui tem tensão, pessoal, e tem uma resistência no caminho, essa tensão de saída vai variar de acordo com a carga. Né? Não é que nem quando eu pego uma tensão assim, ó, de 10 volts, ó, 10 volts, e ligo uma resistência aqui ó, de 10 ohms.
Tá? A tensão na carga é sempre 10 volts, porque a fonte de tensão está direto ligada na carga. Agora, quando eu coloco uma resistência aqui, ó, pessoal, ó, por exemplo, uma resistência aqui ó, de 10 ohms, por exemplo, essa tensão aqui agora é metade, né? 5 volts. Tá? Se eu botar 20 ohms aqui, ó, daí ela vai ser menor ainda. Tá? Vai ser 20 dividido por 30 vezes 10. Vai dar provavelmente menos de 5 aqui. Tá? Vai dar 3,3. 6,666. Menos de 5, acho que vai dar menos ou mais? Mais, né? Vai dar 6. Acho que mais. 6,666. Tá? Então, de acordo com a carga, vai mudar a tensão nos terminais. Tá? Mesma coisa num circuito complexo. Aqui também, se nós trocássemos a carga, também trocaria a tensão. Tá? Ok? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos aí, ó, de circuitos de 2 terminais. Ó. Por exemplo, a tomada aqui. Ó. A gente olha na tomada de casa, aqui são 2 terminais, fase e neutro. Tá? O fase é o equivalente de um terminal positivo e o neutro é um equivalente do terminal negativo. Tá? Por que equivalente? Porque ali é tensão alternada. Tá? A gente fala fase e neutro. Tá? Mas isso é circuitos 2, não precisa ser agora. Tá? Mas pode ser um circuito mais complexo, pode ser um amplificador de áudio, por exemplo. Tá? Pode ser um inversor de frequência. Vocês vão ver que é o do painel do inversor do painel solar lá. Pode ser um gerador de energia, pode ser uma bateria. Tá? Então a bateria também a gente tenta encontrar esse equivalente que é uma fonte de tensão, uma resistência, que foi o que eu mostrei na última aula, tá? No finalzinho da última aula. Então aquela tensão da bateria lá de 12 volts e aqui eu coloquei 10 miliohms, né? Numa bateria e 15 na outra, isso é o equivalente Thevenin da bateria. Tá? Beleza? Então é pegar um circuito complexo de 2 terminais e transformar num circuito simples de 2 terminais. Tá? Daí depois, ó, se eu quiser trocar a carga, daí é mais fácil trocar a carga quando tem só 2 resistores, né? Bem mais fácil. Ok? Então, por exemplo, que é uma bateria. Tá? O que é uma bateria? A bateria é uma reação química que está acontecendo lá dentro da bateria, né? Onde eu tenho aqui, ó, os íons de sulfato, né? Que junto com a água formam o ácido sulfúrico, né? E temos aqui íons de H+, né? De hidrogênio, né? Então, eles são íons, então eles conduzem eletricidade. E nós temos aqui numa placa chumbo e aqui na outra óxido de chumbo. Tá? Então, aqui dentro acontece uma reação química que libera elétrons. Tá? Então, vai entrar chumbo, esse sulfato aqui, né, que é misturado com água, e vai liberar sulfato de chumbo e 2 elétrons aqui, né, que forma a corrente elétrica. Tá? Claro que não é só isso, né, pessoal? Acontece essa reação química, ela também tem alguns processos bem complexos ali dentro, bem dinâmicos, tá? Que a gente representa essa dinâmica através de um circuito bem complexo aqui, com capacitores, que nós vamos ver na sequência, ó, uma fonte de corrente controlada, fonte de tensão controlada, capacitores, resistores, tá? Não é que existe esses componentes dentro da bateria, tá? Mas uma bateria pode ser representada por um circuito, tá? Um circuito elétrico equivalente, tá? Esse aqui é um circuito bem complexo, que captura várias dinâmicas da bateria, tá? A gente chama isso de modelo, tá? Ele é um modelo equivalente, um modelo matemático, tá? Da bateria, tá? Só que a gente pode também encontrar um modelo mais simples, tá? Um modelo chamado modelo simplificado, tá? Utilizando o teorema de Thevenin, onde VTH é a tensão interna da bateria e o RTH é a resistência, tá? De tudo aquilo que eu já falei na última aula, dos eletrodos, dos terminais, tá? Da resistência do fluido aqui, porque os elétrons precisam atravessar o fluido, né? Tudo isso vai ter resistência. Ok? Beleza? Então a gente transforma tudo isso num equivalente Thevenin, tá? Beleza? Outro exemplo aqui é um amplificador de áudio, tá? Esse amplificador de áudio vocês vão ver lá comigo, tá? Na disciplina de eletrônica 2, tá? Eletrônica 2. Então aqui o que nós temos? Nós temos um chamado amplificador push-pull, classe AB, tá? Onde aqui a gente tem um transistor NPN em cima, um PNP embaixo, resistores de equalização, temos aqui, ó, quando a gente vê aqui em circuitos, né, por exemplo, uma fonte de corrente, né, como é que a gente faz uma fonte de corrente na prática? Tá? A fonte de corrente é isso aqui, ó, pessoal.
Isso aqui é uma fonte recorrente. É um resistor, um transistor, 2 diodos e outro resistor. E uma fonte de alimentação VCC lá em cima. Então, essa fonte recorrente vai injetar uma corrente aqui, ó, vai polarizar esses 2 diodos, tá? Vai produzir os 0,7 volts de queda nele, e vai polarizar esses 2 transistores aqui. Tá? Então, essa parte aqui é chamada de conversor push-pull, classe AB. Tá? E aqui ó, nós temos um outro amplificador, tá? Que está aqui, ó, que é chamado de VAS, tá? Que é o acionador, o Voltage Amplifier. Tá? Então, esse cara aqui dá uma amplificada no sinal, porque o conversor push-pull tem ganho 1. Tá? E esse VAS a gente consegue um ganho de 5, 10, um ganho maior. Tá? Então, todo esse cara, isso aqui tudo nós vamos ver detalhezinho por detalhezinho lá em eletrônica 2. Tá? A eletrônica 2 é a mais complicada das 3 eletrônicas. Tá? Porque tem todo o modelo CA, que a gente chama, né? O modelo dinâmico desse amplificador aqui. Tá? É bem legal. E todo esse amplificador, pessoal, ele vira o quê? Ele vira uma fonte controlada, tá? Que é a tensão de entrada vezes o ganho do amplificador, né? O que o amplificador faz, né? Ele amplifica a tensão. Então, vai entrar um sinalzinho em milivolts aqui, ó, sei lá, 10 milivolts, vai sair aqui alguns volts, sei lá, 10 volts. Tá? Então, entrou 10 mili e saiu 10, ele amplificou 1000 vezes. Tá? Então, é a tensão de entrada vezes o ganho. E aqui, como tem resistores aqui, pessoal, isso vai ter uma resistência de saída. Tá? Que é a gente chama de resistência de saída do amplificador. Tá? E aqui é a resistência da carga, né? Que é o alto-falante. Tá? Que vai estar aqui, que geralmente é um alto-falante de 8 ohms, de 4 ohms, 2 ohms. Tá? Beleza? Então, isso aqui é o que nos espera lá em eletrônica 2. Tá? Tranquilo? Então, moral da história, pessoal, o que é o objetivo? É nós pegarmos, então, esse circuitinho aqui, ó, tá? Que é um circuito linear de 2 terminais, tá? Tem que ter 2 terminais, e transformar esse circuito aqui, ó, neste circuito aqui, ó, tá? Que é o chamado equivalente Thevenin, tá? Que é uma fonte de tensão e uma resistência equivalente, resistência de Thevenin, tá? Então, são duas coisas que nós temos que encontrar, é a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, tá? Do modelo equivalente. Ok? Então, na prática, o que a gente faz? Né? Nós temos um circuito aqui que nós queremos transformar naquele. Tá? Então, são duas coisas, 2 passos, tá? 2 processos, digamos. Né? 2 processos. Primeiro, o que é a tensão de Thevenin? A tensão de Thevenin, pessoal, é a tensão desse circuito aberto deste circuito linear aqui. Tá? Então, esse circuito vai ter, sei lá, fontes aqui dentro, sei lá o que vai ter aqui dentro, né? Vai ter um monte de coisa, vai ter uma fonte de corrente aqui, não sei. Ok? E daí nós vamos pegar e medir a tensão de circuito aberto. O que é a tensão do circuito aberto? É quando nós pegamos o terminal A e B e deixamos aberto assim, não tem nada ligado, não tem carga ligado entre o A e o B. Não tem nenhum resistor, fonte, nada ligado entre o A e B. Então, essa é a tensão de circuito aberto. Tá? Então, a tensão do circuito aberto desse circuito de baixo tem que ser a mesma no de cima, porque eles são equivalentes. Né? Então, a tensão do circuito aberto do de cima, pessoal, não tem nada ligado. Se não tem nada ligado, a corrente é zero. Então, a queda de tensão nesse resistor é zero. Tá? Porque está aberto, né? Se está aberto, não tem corrente. Então, essa corrente aqui, do equivalente aberto, é zero. Tá? Logo, a tensão aqui, ó, se a queda de tensão é zero, essa tensão aqui vai aparecer aqui. Tá? Então, nos 2 circuitos, a tensão de Thevenin, tá, vai aparecer na saída. Tá? Que é a tensão AB. Eu só diferenciei o nome, tá, pessoal? VTH é a tensão do equivalente e VAB é do circuito. Só que elas são iguais. Tá? VAB aberto. Tá? Sem carga. Ok? E a resistência de Thevenin, pessoal, é a resistência quando eu pego esse meu circuito aqui que eu quero transformar e encontrar o equivalente, eu pego e zero todas as fontes. Tá? Só um pouquinho que tem um avião passando aqui. Tem barulho. Aí, passou. Então, o que é a resistência de Thevenin, pessoal? É a resistência entre os terminais do circuito, tá? Quando eu pego e zero todas as fontes. Tá? Então, eu vou zerar todas as fontes e vou medir a resistência entre o A e o B. Tá? A resistência que der é a chamada resistência de Thevenin. Tá? Novamente, eu separei. Resistência de Thevenin é a resistência do equivalente e a B é a resistência entre o A e o B. Tá?
Ok? Então, esse é o procedimento para encontrar cada um deles, tá? Dúvidas aqui? Tranquilo? Vamos fazer um exemplo aí para ficar mais claro. Tá? Tranquilo? Vou pegar mais uma água aqui que a garganta está seca. Então, qual que é a definição do teorema de Thevenin, pessoal? O teorema de Thevenin, ele afirma que um circuito linear de dois terminais, então gravem isso, pessoal, circuito de dois terminais, linear, todos os que nós estudamos são, tá? Pode ser substituído por um circuito equivalente, consiste numa fonte VTH em série com resistor RTH, onde VTH é a tensão do circuito aberto e RTH é a resistência entre os terminais quando as fontes independentes estão desligadas, tá? Beleza? Então, como é que vai ser os passos? Tá? Os passos para a gente obter o nosso equivalente. Primeiro passo, obtenção da tensão de Thevenin, tá? Ou a gente pode trocar essa ordem aqui, né? Não precisa ser na mesma ordem. Mas primeiro vamos obter a tensão de Thevenin. Então, calcular a tensão do circuito aberto entre os terminais A e B, onde se deseja obter o equivalente, utilizando algum método, tá? Qualquer método, tá? Pode ser malhas, pode ser nós, tá? Pode ser superposição, ok? Então, essa tensão do circuito aberto é a tensão VTH, tá? Depois, obtenha a obtenção do RTH, a gente desliga todas as fontes independentes, tá? As fontes dependentes nunca são desligadas, que nem lá na superposição. Lembra? Superposição a gente nunca desliga as fontes dependentes, tá? Ok? Daí aqui eu tenho o caso quando nós temos fontes dependentes, que daí eu vou falar depois isso, tá? Não vou falar agora porque senão fica muito teórico. Depois a gente vai fazer na prática, que daí fica mais fácil, tá? Então tensão do circuito aberto e resistência entre os terminais com a fonte zerada, tá? Depois, da pergunta, como é que a gente desliga as fontes? Da mesma forma que a gente fez para a superposição. Fonte de tensão vira curto-circuito e fonte de corrente vira um circuito aberto, tá? Isso aí é o que nós fizemos lá para a superposição, né? Mesma coisa, tá? Então vamos fazer um caso aí, pessoal, que é a melhor coisa a gente pegar e fazer um exemplo aí que fica mais prático, tá? Ok? Então vamos lá, o primeiro exemplo, encontrar o equivalente Thevenin entre os terminais A e B desse circuito aqui, tá? Então o que é o equivalente Thevenin? É nós pegar todo esse circuito aqui, ó, e transformar nesse circuito da direita, tá? Que é um circuito bem mais simples, concordam? Bem mais simples. Ok? Então a pergunta é, mas por que, professor, que eu ia querer transformar num circuito mais simples? Tá? Pense no seguinte, se eu tivesse uma carga, a principal motivação é se eu tivesse uma carga entre os terminais que fosse uma carga variável. Então, digamos que eu quero saber a tensão entre A e B, ou em qualquer outro ponto do circuito, hein, que seja uma carga aqui na saída de 5 ohms. Tá? Então, se eu tivesse que resolver o circuito da esquerda aqui, eu teria que resolver todas as malhas em nós desse circuito, calcular a tensão AB. Tá? Já nesse circuito aqui, ó, é só um divisor de tensão. 5 ohms. Ok? Então, é só pegar e calcular a tensão através de um divisor de tensão. Daí, digamos que eu fiz isso. Ok. Daí, depois, digamos que a carga mudou. Agora seja 15 ohms. Tá? Se eu tivesse que resolver todo esse circuito aqui, eu teria que fazer todas as malhas em nós desse circuito da esquerda. Agora, se eu tivesse já encontrado o equivalente Thevenin, aí eu colocaria 15 aqui e faço um divisor de tensão. Tá? Beleza? Então é muito mais fácil fazer via depois de transformado. E isso é cada vez mais interessante se eu tenho uma carga variável. Tanto é que em alguns exercícios, pessoal, eu tenho lá, assim, ó, calcule a tensão entre os terminais A e B para 3 cargas diferentes, tá? Se vocês fizerem por outro método, vocês vão demorar a prova inteira para fazer, não tem como. Tá? Agora, se vocês encontram o equivalente Thevenin, daí é bem mais rápido, né? Demora para encontrar o equivalente, mas depois está pronto. Tá? Beleza? Entendido até aí a ideia, pessoal? A ideia do porquê que nós vamos fazer um equivalente Thevenin? Acho que sim. Acho que sim. Tá? É para simplificar a vida. Tá? Vai ficar um circuito menor.
que é um circuito menor. Exatamente. Tá? Depois ainda vai ter um outro teorema baseado nesse teorema de Thevenin, né? Que antes de ver o teorema de Norton, tem um outro teorema intermediário ali, que daí vai ter mais uma aplicação também, que eu não vou falar agora, vai ficar para a próxima aula. Tá? Não sei, eu imagino que a desvantagem desse do Thevenin, sei lá. Thevenin. Vou chamar de Thevenin, acho que é melhor. É porque talvez o cara não consiga mensurar os componentes separados, né? Uhum. É que assim, ó, outra coisa também, pessoal, é que na prática, tá, a gente consegue encontrar o equivalente Thevenin sem saber, por exemplo, inclusive a estrutura do que está dentro desse circuito. Que aqui, ó, nós estamos enxergando a fonte, os resistores e essa fonte 80. A gente vê o que está dentro dessa caixinha, porque ela tem 2 terminais, tá? Mas eu poderia dar para vocês assim, ó. Eu poderia dar uma caixa preta, tá? Nesse caso não é preta, ela é branca, com 2 terminais aqui, ó, tá? A e B. E daí, ó, eu digo assim, ó, eu dou 2 cargas para vocês, ó. Eu dou um resistor de 5 ohms e um resistor de 10, tá? E um voltímetro, tá? Só dou esses instrumentos. E daí eu digo assim, ó, na prática, eu tô lá no laboratório, né? E daí eu digo assim, ó, encontrem o equivalente Thevenin do que tá aqui dentro dessa caixa. Tá? Tem como fazer isso? Nós vamos fazer depois um exemplo, tá? Eu posso ligar uma dessas resistências aqui, ó, tá? Ligar uma resistência aqui, medir a tensão. Se eu sei a tensão e a resistência, eu sei a corrente, tá? E depois eu faço com outro resistor. Meço a tensão, daí sabendo a resistência, eu sei a corrente, tá? E daí a gente acha esse cara aqui, ó, tá? Isso aí é possível fazer. Porque a gente faz isso com uma bateria, por exemplo. É assim que a gente descobre o equivalente Thevenin numa bateria. Testando com 2 cargas, tá? Tem que ter 2 medições, pelo menos. Tá? Porque são 2 parâmetros, né? Vai dar 2 equações, então preciso de duas medições ali para gerar 2 pontos, né, no gráfico. Tá? Beleza? Então, aqui a gente tá vendo que tá na caixa, mas a gente pode não ver, tá? E daí, com isso, pessoal, a gente pode fazer outras perguntas também, que é o que nós vamos ver na outra aula, que é o seguinte, ó. Supondo que depois que eu encontrei o equivalente Thevenin, tá, que isso aqui fosse, por exemplo, um gerador, tá, poderia ser um gerador. Daí eu pergunto assim, ó, qual que é a máxima potência que eu consigo tirar desse gerador? Tá? Porque assim, ó, esse resistor ele está no caminho da corrente, ó, então ele acaba limitando a potência nos terminais. Tá? Eu pergunto quanto que é a máxima potência que eu posso tirar daí? Tá? Será que existe um máximo? Tá? E existe, né? Depois nós vamos encontrar quanto que é esse máximo. Tá? Beleza? Então tá, vamos lá. Por que ficou tudo desconfigurado aqui? Deixa eu desfazer isso aqui, não sei por que ficou desconfigurado. Não. Nossa. Ué. Nossa senhora, o que aconteceu aqui? Desconfigurou tudo no meu negócio aqui. Ainda bem que eu tenho um backup dessa aula aqui. Bah. Do nada, agora vai ter que ficar assim, pessoal. Mas desconfigurou metade da tela aqui, não sei porquê. Tá. Então vamos lá. Vai ter que ser assim, meio desconfigurado mesmo. Mas aqui tem um circuito, tá? Eu vou ter que desenhar o circuito aqui por cima. O que acontece que o circuito, pessoal, ele é assim, ó. Aqui tem a resistência R2, né? Eu vou voltar no slide anterior, ó. Aqui está a resistência R2, ó, de 8 ohms, tá? O resistor R3 para baixo, R1 e a fonte de 3 amperes, tá? Então aqui, ó, eu ainda vou ter que limpar. Deixa eu colocar eles aqui, ó, que daí eu posso colocar o resistor aqui, assim, esse resistor aqui, ó, esse resistor aqui, e aqui está a fonte de 3 amperes. Não sei por que desconfigurou tudo. Faz 1 hora que eu olhei isso aqui, estava certo. Tá? Então aqui é o R1, aqui é o R3, tá? E aqui a fonte de 80 volts, ok? Então o primeiro passo, pessoal, é a gente pegar e encontrar a tensão desse circuito aberto, tá? Que é a tensão aqui, ó, entre os terminais A e B, tá? Tensão do circuito aberto. Então existem vários casos que podem acontecer, né? Um caso que pode acontecer é o seguinte: nós temos aqui, ó,
esse resistor R2 aqui, ó, ele ficar assim, ó, pendurado, ó, entre os terminais A e B, tá? Ele está pendurado, que não está conectado em nada, ok? Quando nós temos esse tipo de caso aí, o que acontece? Nós queremos medir a tensão do circuito aberto, tá? Então não tem nada conectado aqui, tá? Então se não tem corrente passando por esse resistor R2, a tensão em cima dele é zero, tá? A tensão VR2 aqui, ó, é zero. Logo, a tensão do ponto A que está aqui, ó, você tem zero de tensão em cima do resistor, a tensão aqui, ó, no ponto A, é a mesma aqui, correto? Né? E a tensão B é aqui embaixo, tá? Que eu posso chamar de 0 volt, tá? Tensão aqui de 0 volt, não tem problema. Beleza? Então, quando eu tenho esse tipo de circuito, na verdade, o que eu quero resolver é esse circuito de baixo aqui, tá? Porque, ó, aqui está o meu 0 volt, aqui está o B e aqui está o A. Tá? Eles continuam sendo os terminais de saída, porque é circuito aberto, né? E daí a pergunta é, mas onde é que foi a informação do R2? A informação do R2 vai aparecer depois, quando eu estiver calculando a resistência de Thevenin. Tá? Daí ela vai aparecer, a gente não perdeu a informação. Ela vai ser contabilizada em algum momento. Só que agora, não. Tá? Beleza? Então a pergunta é, qual que é a tensão entre o terminal A e o terminal B? Ok? Isso que nós queremos encontrar. Tá? Então, a tensão entre o terminal A e B, pessoal, é a tensão VAB. Tá? O que é VAB? É VA menos VB. Ok? Isso vocês vão ver muito agora. É a tensão entre dois pontos A e B. Ok? Então, a tensão entre dois pontos é a diferença delas. Tá? É a mesma coisa que nós viéssemos aqui, ó, e colocássemos um voltímetro aqui. Tá? Que o voltímetro faz isso. Ele pega a tensão de um terminal menos o do outro. Tá? Por isso que a gente chama de diferença de potencial. Porque é a diferença do potencial A do B. Tá? Como nós definimos aqui, ó, o VB como sendo zero, então o VB vai valer zero, fica VA menos VB. Então o nosso VAB é igual ao VA. Tá? Beleza? Então vamos calcular o VA. Dúvidas até aí? Tranquilo? Então qual método que vocês utilizariam, pessoal, para calcular o VA? Aqui, essa tensão VA. Que método vocês usariam? Dá para utilizar o nó só para fazer 80 menos VA sobre 20? Ali? Perfeito. Perfeito. Então, em muitos casos, pessoal, a tensão do nó já é a tensão de saída que nós estamos procurando. Então, é perfeito. Casa o que nós queremos com o que é possível fazer. Tá? Então, nesse caso aqui, fazer por nós já vai me dar o VA direto, né? Porque a VA é a tensão do nó, aqui, desse nó A. Ok? Então, beleza. Vamos pegar e contabilizar as correntes aqui. Eu colocaria, por exemplo, a corrente do IR1 aqui. Acho que eu já coloquei aqui. Borracha. Tá? Então, já coloquei ali as correntes. Ó, aqui, nesse nó aqui é 80 volts. Tá? Temos o IR1 aqui, ó, IR2 e a fonte de 3 amperes. Então, é só aplicar um lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui. Ó, né? Nós temos 3 amperes entrando, o IR1 entrando, igual ao IR3. Tá? Então, essas aí são as correntes entrando no nó A. Tá? Daí é só substituir, né? Quanto que é o IR1? É 80 menos VA sobre 20. E o IR3 é VA menos 0 sobre 30. Tá? Então, dali já vai sair diretamente o nosso VA. Aí, tira o mínimo aí, 60, né? 60 dividido por 1 aqui, dá 60 vezes 3, 180. Corta 60 ali. Isola o VA e vai dar, então, o VA que dá 84 volts. Tá? Então, essa, pessoal, é a tensão de circuito aberto. Tá? Que é também a nossa tensão de Thevenin. Tá? Beleza? Tranquilo? Pausa para interiorização. Tranquilo? Podemos seguir? Tá tranquilo, pode seguir. Tranquilo. Beleza. Depois, então, já encontramos a tensão do circuito aberto. Vamos encontrar agora a resistência de Thevenin. Tá?
o que é a resistência de Thevenin? É a resistência entre os terminais A e B quando todas as fontes forem zeradas, tá? Fontes independentes. Tá? Fonte dependente é depois. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu zero as fontes dependentes, fonte de tensão e corrente? Como é que eu zero o 80 e como é que eu zero o 3 amperes aqui? Como é que fica o meu circuito? Avião passando. Zerando a fonte de corrente vai ficar o circuito aberto e... Perdão, de tensão vai ficar circuito aberto. E a de corrente vai ficar circuito... Não, a de corrente vai ficar circuito aberto e a de tensão vai ficar fechado. Isso. Então, meu circuitinho vai ficar assim. Confundi várias vezes aqui. Então, a fonte de 80 aqui vai virar um curto-circuito, tá? E a fonte de 3 amperes vai virar um circuito aberto aqui. Tá? E daí eu calculo a resistência entre o A e B. Tá? Então, vocês pensavam que vocês não iam mais ocupar a associação de resistores? Olha aí, ó. Aí, a associação de resistores. Tá? A gente tá usando em cálculo também. Ah, é? No quê? Aquele trabalho lá. Ah, que tal? Joia? É legal. O Linto é uma figura, cara. O Linto é uma figura. Que associação que é essa aqui, pessoal? O que vocês fariam aí? Com vocês. Vou tomar minha aguinha aqui. Fazem paralelo do R3 e R1, depois em série com o R2? Isso. Tá, então, como é que eu olho para ver o que é? Isso não é mais para ter dúvida, pessoal. Se vocês têm dúvida no que fazer, pensem o seguinte, ó. Pensem que aqui vocês estão colocando uma fonte, tá? A corrente sai do positivo, ó, passa por aqui, ó, chega nesse nó aqui, ó, ela se divide, ó. Um pouco vem para baixo, um pouco vem para lá, tá? Fica um positivo aqui e um positivo aqui, ó. Tá? Porque a corrente sempre entra no positivo. Então, o negativo vai ficar aqui, ó, e nesse ponto a corrente vai vir aqui, vai voltar para a fonte, que vai se juntar com essa aqui, ó. Então, onde a corrente sai é o negativo, ó. Tá? Então, ó, negativo com negativo ficou ligado junto, ó. E positivo aqui, ó, ficou ligado junto aqui, ó. Então, a tensão em cima do R1 e do R3 são iguais. Logo, eles estão em paralelo, tá? Então, esse circuitinho a gente pode redesenhar assim, ó. Fica mais fácil de ver, né? Fica positivo com positivo, negativo com negativo. Tá? Então, esses dois caras ali ficam em paralelo, tá? Beleza? R1 e R3 estão paralelo, 20 com 30 vai dar 12, né? Faz o produto dividido pela soma e depois soma com o 8 lá em cima, que vai dar 20 ohms. Tranquilo? Beleza? Então, assim a gente calcula a resistência entre os terminais A e B com as fontes zeradas, tá? Então, esse cara aí, esse RAB, é o nosso resistor de Thevenin, tá? Então, o nosso equivalente que a gente está buscando, a gente vai transformar todo esse circuito aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 componentes, em um circuito com apenas 2 componentes, tá? Apenas com uma fonte de 84 e uma fonte de 20 ohms, tá? Então, se vocês não acreditam que esse circuito aqui funciona, peguem e coloquem uma carga aqui, ó, digamos vamos colocar de 20 ohms aqui, ó, e uma carga de 20 ohms aqui, ó, e calculem qual que vai ser a tensão entre os terminais A e B. Vocês vão ver que a tensão vai ser exatamente a mesma, tá? Vai ser quanto? Eu não vou resolver esse da direita aqui tudo de novo, né? Eu vou resolver esse da esquerda. Não vou resolver o da esquerda, vou fazer esse aqui, né? O da direita, que é mais fácil, né? Então, quanto que é a tensão VAB nesse circuito aqui? Como é que vocês calculariam a tensão VAB, que é a tensão de saída aqui desse circuito? Esse aqui é o meu RL, né? Resistência de carga. Como é que calcula essa tensão VAB aqui? Fazer um paralelo com outro resistor e daí... Paralelo? Não, série. Série. Confundi, e daí depois tu consegue... Vai que sai. Pera aí, que eu tô me confundindo tudo. Ah, não, mas se os dois têm a mesma resistência, é só dividir a voltagem entre os dois, não? Isso, pode ser direto,
tá? Mas vamos lembrar da regra, né? Da regra é o quê? A tensão num resistor, pessoal, a tensão VAB, nesse caso, é a tensão em cima do resistor de 20. Então, ela é o RL vezes a corrente, tá? Que é a corrente que vai... só tem uma corrente, né? Um circuito de série, né? Então, vou colocar direto aqui embaixo, né? RL vezes a corrente, tá? E o que é a corrente? A corrente é a tensão sobre o resistor equivalente, tá? Então, a tensão VAB, ela é... Isso aqui vai ser o RL vezes a corrente. Quanto que é a corrente? É a tensão total, VTH, sobre o resistor equivalente, que é o RTH mais o RL. Tá? Isso aqui é o resistor equivalente, é a soma dos dois, né? Okay? Por isso que a gente escreve na forma daquela equação do divisor de tensão, né? Que eu vou colocar esse VTH na frente, ó. É o VTH vezes a resistência onde eu quero saber a tensão, que é o RL, tá? Sobre o equivalente série, né? Tá, então essa aqui é a regrinha, pessoal, para calcular a tensão em cima de um resistor quando só tenho 2, né? Se tivesse 3 resistores, daí eu ia somar a terceira resistência aqui embaixo, né? Ok? Então é o divisor de tensão, é a tensão total vezes a resistência que eu quero saber dividido pela soma delas. Tá? Okay? Então, nesse caso aqui, pessoal, como aqui é 84 e aqui vai dar 20 e 20, né? Com 20. 20 sobre 40 dá 0,5, então é 0,5 vezes 84, né? Essa tensão aqui, pessoal, vai dar a metade, né? Vai dar 42, né? 42 volts. E aqui, pessoal, vai dar 42 volts também. Tá? 42 volts. Só que eu não vou calcular aqui, né? Vamos fazer pelo equivalente. Fica mais fácil. Tá? Ok? Agora, se eu quisesse calcular com um RL de 40 ohms. Troca esse 20 aqui por 40 e calcula. Se vocês fizessem aqui, pessoal, ia dar um horror de cálculo. Tá? Ia dar um cálculo enorme para vocês fazerem. Tá? Então, assim fica bem mais fácil. Beleza? Não é difícil, né? Não é difícil. O que vocês me dizem? Tranquilo? Complicado? Estão meio quietos hoje, né? Então, moral da história, os dois circuitos são equivalentes, ou seja, ambos produzem a mesma tensão e corrente nos terminais para diferentes cargas, tá? Conectadas entre seus terminais A e B. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Não, a gente vai para o próximo exemplo. Tranquilos? Então tá, vamos seguir. Segundo caso. Tá? Segundo caso é o seguinte, pessoal. Nós temos um circuito, tá, que também tem dois terminais A e B. Tá? Terminais A e B. E daí os dois terminais, nenhum deles está conectado na Terra. Tá? Eles estão, a gente diz que eles estão flutuando. Tá? Os dois terminais A e B estão flutuando. Então nós queremos transformar esse circuito aqui de dois terminais em um circuito mais simples, composto por uma tensão VTH e um resistor RTH, tá? Que também tem dois terminais. Tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Como é que a gente faz? Tem que seguir aqueles passos que eu mostrei antes. Então vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo é encontrar a tensão desse circuito aberto, tá, entre os terminais, tá? Que é a tensão VAB. Tá? Como que vocês fariam? Tá? Agora vocês já têm todas as ferramentas que vocês precisam para calcular tensões em circuitos, tá? Que é malhas, nós, superposição, associação de resistores aí. Tá? Então, como é que vocês calculariam a tensão VAB nesse circuito aí? Pergunta para vocês. Quem se arrisca? Quem, pessoal, se arrisca a falar? Não vou apontar o dedo para alguém aí e vou fazer falar. Tá, então vou pegar alguém da lista aqui e vai ter que falar. Daí. Se eu apontar o dedo, vai ter que falar.
Helena Cardoso, nunca ouvi tua voz, Helena. Você pode me dizer o que tem que fazer. Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Aí, a Helena falou, até que enfim. Pode falar mais, Helena. Não ouvi tua voz ainda desde que começou o curso. Ah, não gosto de falar. Não gosto de falar. Quem mais que nunca falou aqui? Leonardo. Leonardo Oliveira da Costa. Pode falar também, Leonardo? Só tu não ficar com vergonha, né? Ninguém? Pô, eu queria que vocês falassem. Eu tava desenhando o circuito e não escutei a pergunta aí. Tá. Mas se fizer a pergunta, eu não vou saber também. Como é que calcula a tensão VAB nesse circuito aí? Isso aí podia ser uma questão de prova, hein? Vamos lá, então. Pra ser tanto por males quanto por nós, eu acho. Eu não sei qual que é o melhor, não tô vendo. Pode ser. Tá? Tanto por Marius quanto por nós, tá? Vai misturar com o Thevenin, Thevenin? O nosso objetivo é encontrar o equivalente Thevenin. Ah, tá. É para simplificar primeiro. Isso. Tá. Para simplificar, pessoal, nós temos, voltando, né? Nós temos que encontrar a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, tá? E a tensão de Thevenin é a tensão do circuito aberto, tá? Que é a tensão AB, tá? Sem nada conectado, sem resistor conectado entre elas. Quem tava comemorando que não ia mais usar esses outros teoremas aí com o Thevenin vai usar tudo junto, então. Exatamente, é uma mistura de tudo. Tendência é só piorar. Acho que dá pra fazer por superposição aqui. Por superposição é legal. Porque não tem nenhuma variável, não tem nenhuma, quer dizer, não tem uma fonte dependente. Vamos revisar isso aí, tá? A questão assim, ó, pessoal, quando os dois terminais aqui eles estão flutuando, tá? O A não tá no terra, nem o B não tá no terra, a gente faz o seguinte, ó. A gente pode fixar um terra, tá? Nesse caso já tá aqui, tá? Já tem esse terra aqui, então já colocaria esse cara aqui como 0 volt, tá? E daí, ó, o que nós queremos? A tensão VAB. Então nós vamos calcular a tensão do VA, que seria a tensão no ponto A em relação ao terra, e o B em relação ao terra, que seria a tensão VB, tá? E o que eu estou procurando é a diferença entre o A e o B, tá? Que é a tensão VAB, tá? Então, nós vamos primeiro calcular, vocês estão vendo, ó, que o terra é comum aos dois lados do circuito, tá? Mas eles são independentes, ó. Eles são independentes, ó. Não tem, essa fonte de corrente aqui, ela está fazendo a corrente circular aqui, ó, e a de tensão também. E essa de 40 volts também, a corrente circula aqui, ó, e não vai para o outro lado, tá? Então elas são independentes. Então vamos primeiro calcular a tensão VA e depois a tensão VB, tá? Então a tensão VA, pessoal, vocês podem olhar aqui, ó, ela é simplesmente um divisor de tensão, ó. Nós temos uma fonte assim, ó, tá? Um resistor e um resistor aqui, tá? Então aqui é 40 volts, aqui é 12 e aqui é 8, tá? Então a tensão que eu estou procurando, ó, esse ponto aqui é o terra e aqui é o VA, tá? Então a tensão VA, pessoal, na verdade é a tensão em cima deste resistor aqui, ó, tá? Porque o negativo está ligado no terra, que é 0 volt. Então é só calcular a tensão no resistor de 8, tá? Então aqui vocês podem pegar primeiro, calcular a corrente, é tensão dividido pelo equivalente série, tá? E vezes 8, vai dar a tensão no VA. Tá? Que eu vou fazer num passo só, né? É a tensão total vezes o resistor de 8 e divide pela soma. 12 mais 8, tá? Isso aqui é o equivalente total, tá? Então CVA vai dar quanto aqui, ó? 20 mais 8 vai dar... Desculpa, já falei a resposta, né? 12 mais 8 vai dar 20. Tá? Então, 40 dividido por 20, 40 dividido por 20 vai dar 2, né? Vezes 8 vai dar 16. Tá? 16 volts. Então, nesse ponto aqui, em relação ao terra, tem 16 volts. Beleza? Tranquilo? É um divisor de tensão. É um circuitinho série. Bem simples. Isso aqui é lá da terceira aula, tá? Que a gente fez. Ok? Calculamos a tensão VA. Agora, pessoal, nós temos que calcular a tensão VB, tá? Que pode ser feita por qualquer método, tá?
Pode ser qualquer método que você saiba, tá? Ok? Então, eu vou fazer por dois métodos aqui, ó. Primeiro método, eu vou fazer por superposição, tá? Posso resolver por superposição? Posso, porque fica bem fácil de fazer por superposição, tá? Então, vamos lá. No primeiro, nessa tensão VB, então, a gente pode calcular ela por superposição de uma forma bem simples, tá? Então, por superposição aqui. Deve ser já revisam aí. Superposição. Ok? Por superposição, nós temos que calcular a contribuição das duas fontes, tá? Então, a primeira vai ser a contribuição, tá? Contribuição da fonte de 2 amperes, tá? Então, nós vamos deixar apenas a fonte de 2 amperes, tá? Então, o circuito, nós vamos daí curto-circuitar a fonte de 20. Então, vai ficar um circuito assim, ó. Uma fonte aqui, ó, tá? Essa fonte vai ficar curto-circuitada. Então, eu vou mover esse resistor R2 para o lado. Então, vai ficar assim, ó. Tá? O terra está aqui embaixo, ó. Esse aqui é o negativo do resistor, ó. Negativo, porque está aqui, ó. Tá? E o VB, ele está onde? Ele está ligado entre a fonte e o resistor, ó. Entre a fonte e o resistor. Então, aqui é o VB. Tá? Então, aqui tem 2 amperes. E aqui tem 5 ohms. Ok? Então, quanto que é a tensão VB aqui, pessoal? Essa aqui é bem mais simples que isso aqui, é impossível. Ó. Uma fonte de corrente e um resistor. Né? Então, é R vezes I, né? É a forma mais simples da primeira lei. Então, esses 2 amperes vão passar pelo resistor aqui, ó, de 5, ó, e vão produzir quantos volts nele? Isso aqui seria VB linha, né? VB linha seria, então, 2 vezes 5, tá? Então, VB linha é 10 volts, tá? Então, a fonte de 2 amperes contribui com 10 volts, tá? Ok? Agora, nós vamos calcular a contribuição da fonte de 20 volts, tá? Então, vai ficar como aquele circuito, ó? Como é que a gente zera a fonte de corrente? A gente transforma ela num circuito aberto. Então, aqui ó, vai ficar um circuitinho aberto no lugar da fonte de corrente. Então, vai ficar assim, ó, o resistor. Opa. Meio. Sério que eu apaguei tudo, cara. Mas eu sou um animal. Eu sou um animal, pessoal. Me desculpe. Mas o VA aqui, eu lembrando, dava 16 volts, né? Mas tá louco. Por isso que eu não gosto de fazer aqui nesse software. Fazer por aqui, porque qualquer coisa apaga tudo. Tá, eu vou fazer rapidinho aqui, ó, a contribuição da fonte de corrente. Astalo. Só para me acompanhar desde o início que eu cheguei agora, né, professor? Oi. Fala, Thiago. Fez isso daí só para me acompanhar desde o início, que eu cheguei agora, né? Uhum. Ele fez isso só para me acompanhar desde o início. É, verdade, isso aí. 10 volts. Tá, isso aqui é a contribuição, então, da fonte de corrente. Agora vamos fazer a contribuição da fonte de tensão, pessoal. Tomara que eu não apague mais nada sem querer de novo. Tá? Então aqui, ó, eu fiz isso só para não precisar ficar trocando de software, mas daí é um saco quando isso acontece. Então aqui é 20 volts. E a fonte de corrente, pessoal, ó, virou um circuito aberto. Tá? Virou um circuito aberto. E aqui é 5 ohms. Tá? E onde é que está o VB? O VB está aqui, ó. Isso aqui é o VB duas linhas. Tá? Então é a tensão de circuito, é como se ficasse um circuito aberto aqui, né? Então, se não tem caminho para a corrente, a tensão em cima do resistor é zero, né? Porque é V é R vezes I, e se a corrente é zero, porque o circuito está aberto, então a tensão é zero. Então, a queda de tensão no resistor é zero, logo, essa tensão de 20 volts vai aparecer aqui. Tá? Então, o VB duas linhas, pessoal, é, nesse caso ali, 20 volts. Tá? Ok? Então, nesse caso aqui é 20 volts. Ok? Então, quanto que é a tensão VB total? Tá? VB total, ela é o VB uma linha mais o VB duas linhas. Tá? Então, vai dar quanto? 10 volts mais 20 volts, e vai dar, então, 30 volts. Tá? Beleza?
Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a tensão entre o terminal A e o terminal B, que é a tensão VAB. Então, agora é só substituir ali, tá? Então, a tensão VAB vai ser o VA, que é 16, né? Menos 30, tá? Que vai dar, então, menos 14. Menos 14 volts. Ok? Beleza? Então, assim que a gente pode... Essa é uma forma, pessoal, da gente calcular a tensão VAB. Tá? Pode dar negativo aqui? Pode dar negativo. Tá? Então, lá no equivalente, a hora que a gente for colocar o equivalente final, né? O equivalente ele é assim, ó. Ele tem aqui ó, um terminal positivo, um resistor e um assim, né? Então, aqui é o A, aqui é o B. Ok? Então, o positivo, pessoal, está sempre ligado no A. Tá? Então, aqui é como se o nosso equivalente, quer dizer que a nossa tensão do VA seria maior que o VB. Tá? Só que nesse caso aqui deu negativo. Então, na hora de calcular aqui, você simplesmente coloca um VTH igual a menos 14. Tá? Não é porque deu negativo que vocês vão inverter o equivalente. Tá? Se vocês quisessem inverter o equivalente, teria que inverter os terminais A e B também. Tá? Daí vocês poderiam fazer. Tá? Se vocês colocassem assim, ó, tá? Daí seria o B em cima, o resistor aqui, e o A aqui, mas eu não recomendo vocês fazerem isso, porque é fácil você perder. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se a fonte está negativa, quer dizer que a corrente vai sair pelo B, vai sair para cá. Tá? E nesse circuito aqui, ela também sai pelo B. Tá? Então, não usem esse aqui, usem esse aqui. Ó, tá? Fica um equivalente com tensão negativa. Tá? Um equivalente com tensão negativa. Tá? E o desenho é sempre o mesmo, o positivo ligado no A. E o valor que dá aqui, vocês colocam no equivalente. Tá? Beleza? Então, quando as duas tensões O A e o B estão flutuando, vocês calculam a diferença entre elas. Tá? Tranquilo? Beleza. Agora sim eu vou apagar tudo e vou mostrar como é que está no slide que está feito por nós. Né? Tá? Dúvidas aqui? Já deu para dar uma revisada em superposição. Daí, tá? Vocês entenderam essa superposição aqui? Ó? Tá? Calculei a contribuição primeiro da fonte de 2 aqui, o primeiro, e depois da fonte de 20. Tá? Pergunta para vocês, por que no lado esquerdo aqui ó, eu não fiz por superposição também? Para calcular os 16 aqui. Porque já tem uma fonte só. É, porque só tem uma fonte, né? Não tem por que fazer superposição que você só tem uma fonte. Né? Então, não... Na teoria, o senhor fez a superposição, só que só tinha uma fonte. Então, você fez toda a possibilidade na primeira. Exatamente. Beleza? Então, esse exercício é para mostrar o VAB flutuando, tá? E o fato de pode ser que dá negativo. Não tem problema. Tá? Eu fiquei confuso nisso, no negativo. Se fosse positivo, ele estaria saindo no maior. Eu fiquei meio confuso agora. Não sei se deve explicar um pouco de novo. Se a tensão do VTH der positiva, quer dizer que provavelmente a corrente vai sair no terminal A. Tá? E se ela der negativo, quer dizer que é como se a força tivesse invertido, né? A fonte tivesse invertido. Então a corrente vai sair pelo B. Tá? Mas não tem problema. Vai ligar uma carga aqui, ó, por exemplo, ó. Não importa para que lado vai a corrente, importante que vai dar uma tensão aqui, daí vai depender da polaridade, né? Mas não tem problema se der negativo. Tá? Se desse negativo, vamos fazer um... Deixa eu apagar aqui embaixo. Então, vamos fazer assim. Ó. Aqui, isso. Tá? Aqui. Então é o seguinte, eu não calculei o RTH ainda, tá? Não calculei o RTH, mas eu vou fazer de conta que é 10 aqui, tá? Não calculei, mas vou fazer de conta que é 10. E o meu VTH deu menos 14, tá? E daí, ó, eu conectei uma carga aqui ó, de 10 ohms na saída. Daí eu pergunto para vocês, quanto que é a tensão VAB de saída? Tá? A tensão VAB de saída, como é que vocês vão calcular? Vocês vão fazer um divisor de tensão da mesma forma. Tá? Vai ficar um circuito que nem esse aqui, ó, que nem o da entrada aqui. Só que o VTH é menos 14. Então, na hora de calcular essa tensão, ó, se eu pedir a tensão VAB, eu estou pedindo uma tensão que é como se tivesse um voltímetro aqui, ó, tá? Com o positivo do voltímetro ligado no A. É isso que significa VAB. Quer dizer que o VA é maior que o VB, tá? Então, o VAB eu vou calcular como? Vai ser o VTH
mesma coisa, vezes o RL, que é essa carga aqui, RL, sobre o RL mais o RTH, que vai estar aqui. Tá? Então, se vocês colocarem aqui 10 e 10, por exemplo, isso aqui vai dar aqui, ó, menos 14, né? 10, 10 e 10, né? Isso aqui vai dar menos 7 volts. Tá? Então, o voltímetro vai marcar um valor negativo. Tá? Menos 7. É como se tivesse invertido a polaridade do time. Então, não é, deu negativo, deixa negativo. Tá? O que não pode é trocar a polaridade desse equivalente aqui, ó, que é o mais no terminal A. Tá? Beleza? Então, assim, ó, lembrando, né, a resolução para encontrar o A e o B, pessoal, ela é vocês que decidem como vocês vão resolver. Eu mostrei aqui por superposição, tá? Eu acho que aqui no slide, pessoal, tá por... Nossa, vou apagar agora intencionalmente, vou apagar, tá? Aqui eu calculei o VA eu calculei da mesma forma, o divisor de tensão do lado, e o VB eu fiz por nós, tá? Como é que eu faria por nós? Ó? Eu quero calcular a tensão VB. Tá? Então, eu considero isso aqui como sendo um nó. Tá? É um nó com 2 fios só, não tem problema. Tá? Então, eu tenho 2 amperes entrando e tenho IR2 saindo desse nó. Tá? Então, 2 amperes e o IR2. Quanto que é o IR2? Ele é o VB menos 20, né? Porque aqui tem 20 volts. Tá? VB menos 20, daí calculo o VB. Tá? Passa para o outro lado, dá 30 volts. Tá? E daí, depois, calculo o VAB, que é a diferença dos dois. Tá? Que dá menos 14. E é a tensão VTH. Tá? Então, tem várias formas de fazer, então, como vocês quiserem. Com 2 fontes, até por superposição, fica bem simples, né? Claro que esse aqui está muito simples também, né? Tá? Beleza? Por malhas, aqui fica meio complicado, porque daí tem uma fonte de corrente aqui. Seria a corrente na malha, né? Seria o próprio 2 amperes, né? Mas também dá para fazer por malhas, né? Tá. Beleza? Então, calculamos a tensão VAB. Tá? Vamos calcular agora quem está faltando ainda? O resistor RTH, tá? Que é a resistência de Thevenin. Ok? Então, passo 2 agora. Então, zerar as fontes independentes e calcular. Então, avião passando aqui. Então, passo 2, zerar as fontes independentes e calcular a resistência entre os terminais, que é a resistência de Thevenin. Tá? Então, como é que eu zero as fontes? Então, fonte de tensão vai virar um curto-circuito. Tá? Fonte de tensão, curto-circuito. E fonte de corrente vira um circuito aberto. Tá? Um circuito aberto. E daí eu tenho que calcular a resistência entre os terminais A e B. Tá? Pergunta para vocês de novo. Tá? Sei que vocês hoje estão falando muito, falando demais. Como é que eu faço esse resistor equivalente entre o terminal A e B? O que está em série, o que está em paralelo aí? Paralelo, R1, R13, série com R2. Aí, ó, alguém que falou. Tá. Então aqui, ó, mesma coisa. O ideal, vocês podem já ver de cara aqui, isso, ou vocês podem redesenhar o circuito. Tá? Então, o ideal é colocar uma fonte aqui, ó, tá? Se vocês têm dúvida, né? Sigam o caminho da corrente, vai entrar aqui, ó, passar pelo resistor, ó. Daí vai ter que dar toda a volta, ó, e voltar para cá, ó. Tá? E aqui um pouco dessa corrente vai descer, vai produzir um mais aqui, ó, com aquele mais, ó, mais com mais, ó, e menos aqui, ó, com esse menos aqui. Então, o R1 e o R3 estão em paralelo, tá? Então, ele fica assim, ó. R1 e R3 em paralelo, e o R2 fica lá do outro lado e vai ficar em série depois com ele. Tá? Então, aqui fica mais com mais, menos com menos. Então, redesenhe o circuito, pessoal. Vocês não consigo entender o que é isso aqui. Redesenha ele, não tenham preguiça. Redesenham ele, que vocês vão conseguir enxergar melhor. Tá? Então, aqui vai ficar um paralelo desses dois ali. Ó, tá? Vai dar 12 com 8, que vai dar 4,8. Tá? 4,8. E daí vai ficar em série depois com o resistor R2. Tá? A série dos dois vai dar 9,8. Tá? 9,8 ohms. Tá? Fiz uma para dar com vírgula aqui, né, na aula, senão vocês vão dizer que sempre que dá número quebrado, vocês ficam desconfiados. Tá? Se bem que esse é um número quebrado bonito, né? Então,
Às vezes não é, o cara não é feliz no exemplo, tá? Tranquilo? Beleza? Então o nosso resistor de Thevenin é 9,8, tá? E a nossa tensão VTH é menos 14. Tá? Então o nosso equivalente, circuito Thevenin equivalente desse circuito aí, é esse aqui. Ó. Tá? Ó. Terminal A fica no positivo da fonte. E terminal B aqui fica no negativo da fonte. O valor deu negativo, deixa negativo ali. Tá? Beleza? E aqui a mesma coisa. Posso agora vir e colocar uma carga aqui, ó. Tá? Posso. Daí lá no exercício vai ter calcule a tensão VAB, tá? Para três cargas diferentes, tá? Então vai estar lá um RL, tá? Vai estar um RL de 2 ohms, um RL de, sei lá, de 10 ohms e um RL de 20 ohms, tá? Daí calcule o VAB para cada um deles. Tá? Tá bem assim lá nos exercícios. Ok? Então, calcula a tensão entre os terminais para três cargas diferentes. Tá? Então, se vocês fizerem pelo equivalente R, isso aqui dá uma linha de cálculo em cada uma. Tá? Se vocês colocassem um resistor aqui e resolvessem todo o circuito de novo, 3 vezes, porque mudou o circuito, né? São 3 cargas diferentes, são 3 circuitos diferentes. Então, daria aqui 3 circuitos diferentes, 3... Daí tem que fazer o cálculo aqui, daria... Meu Deus, aqui daria aquele 9 VAB, VA e VB. Vocês teriam que calcular o VA, o VB. Daria um sistema 2x2 agora, porque tem um resistor aqui. Então, vocês teriam que fazer 3 sistemas 2x2. Tá? Enquanto que vocês fazendo pelo equivalente Thevenin, é mais fácil. Beleza? Tranquilos? É mais fácil até por ali, porque até chegar nesse circuito tu penou, né? Teve que... Só que tu pena uma vez só, né? Pena uma vez só. Essa aqui é a moral da história. Claro que se você tivesse que colocar uma carga só, daí não ia dar muita diferença, né? Mas por isso que eu peço 3 cargas, calcule a tensão entre os terminais para 3 cargas diferentes. Que daí sim, seria muito mais sofrido. E não tem como confirmar se tá certo depois que nem no das supermalhas e nos nós. Porque imagina só se a gente erra um cálculo ali no começo, vai errar todos os outros depois. Pode acontecer isso aí, né? Pode acontecer. Daí teria que pegar e calcular pelas... conferir as equações, né? Vocês aplicaram malhas, por exemplo, ou nós. Conferir as equações ali. E teria que somar as potências, né? Também, para garantir. Né? A conferência faz com os outros métodos, né? Mas para ver como esse é o... que acho que se o cara fosse fazer era o mais complicado, né? Sim. Então, assim, ó, se vocês pegarem e fazerem, vocês poderiam calcular um caso, por exemplo, você pegar uma... Só que daí vai dar... o objetivo do equivalente é dar menos trabalho. E daí, para conferir, vocês teriam que resolver o circuito todo com... Digamos que eu coloquei uma carga aqui de 10 ohms aqui e uma de 10 ohms aqui. Ó. Então, eu teria que resolver os dois e ver se está certo. Só que daí, vocês vão ter que resolver todo esse circuito da esquerda aqui, que vai dar um monte de trabalho. E daí, se os dois baterem com um número aleatório, né? Então, a chance de estar certo é bem grande. Mas dá trabalho, conferir nesse caso aí dá bastante trabalho. Tá? Só que agora, pessoal, como vocês já fizeram a prova 1, a prova 2, agora vocês nem vão mais precisar conferir, porque vocês já estão ninja em circuitos, né? E daí, quando vocês fazerem, já vai dar certo. Né? Falei pouco, mas falei certo, né? Bem isso aí, né? Se o cara não confere, tá certo, né? É uma boa estratégia mesmo. É uma boa estratégia. É bastante otimismo. Tá. Nosso erro é só conferir. Eu conferi, se não conferiu, não tem problema. Não erra. Eu tava tão feliz com aquela 1, cara. Tipo assim, eu fazia e batia tudo o sinal certinho no final, só que tava dando negativo. Pensei, mas por que não entregou daquele jeito, homem? Vai me sobrar umas 3 horas pra mim fazer a outra, né? Pensei comigo, que é mais complicado. Que jeito. Podia ter entregado daquele jeito, homem. Coisa brava essa vida. Mas a minha 1, eu errei ela 40 vezes porque eu fiz ela primeiro, aí ela deu 20 mil e pouco, 20 mil e 6 números mais, né? E aí, depois da vírgula. Aí depois eu fiz ela pela segunda vez, não pode ser 20 mil, aí da segunda vez deu 38 mil e pouco. Eu pensei, não, o que eu tô errando nisso aqui? Aí eu fiquei fazendo, afinal consegui fazer só 1.
E nem consegui fazer direito porque deu errado no final. Ah, tá tranquilo. Valeu. Não dá pra desistir, não dá pra desistir. A minha primeira super malha que eu fiz naquela questão 1, eu achei o R1, cara, não sei como. Eu achei. Não, peraí, eu achei o. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Tá, pessoal, vou fazer um intervalinho agora, 10 minutinhos aí, 11h55, voltamos aí. Não dá pra desistir. Claro que dá pra desistir. Se o cara tivesse desistido, o cara fazia 2, né? Aí se o cara não desiste, tu fica na 1 todo tempo, né? Ah, pois é, tem isso também, né? Não, eu achei o I1 sem substituir nada, que eu fiz uma super malha tudo por fora, pegando aquela fonte decorrente de 3 amperes, acho que é. Meu Deus. Não, tá. Coisa horrível. 10 minutinhos aí no intervalo, pessoal. Tá, depois voltamos fazendo mais um caso ali, né? Tá. Valeu. Ou tu tivesse chegado mais cedo, Thiago, essa aula terminava antes, cara.
Vamos lá, pessoal, vamos lá, voltando. Vamos lá para o nosso terceiro caso de circuito equivalente Thevenin, tá? Agora com fontes controladas. Todo mundo aí? Podemos continuar? Mais meia horinha. Eu tô por aqui. Vamos lá, então. Mais alguém? Tem que ter 2 ouvintes, pelo menos. Mais alguém? Voltaram. Vamos aí, 2, fechou. Vamos lá. Exemplo 3, pessoal. Tá? Encontrar o equivalente Thevenin entre os terminais A e B do circuito abaixo. Tá? Sendo que esse circuito agora tem uma fonte controlada de corrente. Tá? O que a gente faz no circuito Thevenin quando nós temos fonte controlada? Tá? Então, vamos lá. Então, os passos aqui, pessoal, agora a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque no caso do primeiro passo, até não muda praticamente nada em relação aos outros. Muda depois na hora de calcular o resistor equivalente, tá? O resistor RTH. Nesse passo aqui, então, nós temos que calcular a tensão de circuito aberto. Tá? O que é a tensão de circuito aberto? Não tem nada conectado entre os terminais A e B, tá? Além do que já foi dado. Tá? Então, nesse caso aqui, é o circuito dessa forma. Então, o que é a tensão VAB nesse caso? Tá? Tensão VAB é a diferença da tensão entre os terminais A e B. O terminal B, neste caso, já está conectado ao 0 volt. Tá? Eu defini aqui como sendo 0 volt. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar e definir esse cara aqui como 0 volt e aqui em cima como sendo a tensão VA. Né? Porque a nossa tensão VAB vai ser a tensão VA menos a tensão VB, sendo que a VB já é 0. Então, isso aqui vai dar o próprio já estava ali. O próprio VA. Tá? Então, calculando apenas o VA, tá beleza. Tá? Qual método vocês utilizariam aqui para calcular a tensão VA? Tá? Dos métodos que vocês já viram até agora. Oi? Alguém falou alguma coisa bem baixinho, impressão minha. Que método que vocês utilizariam aí, pessoal, para calcular a tensão VA? Vamos lá. Se vocês não falar, a aula vai demorar até 1 da tarde. Vai ser. Se vocês falar, vai terminar mais cedo. É o nós, né? Isso, por nós, exatamente. Então, no caso aqui, a tensão VA já é a própria tensão desse nó aqui de cima. Tá? Então, nós podemos calcular a tensão VA direto. Tá? Então, ali é bem tranquilo, né? Nós temos, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes naquele nó, nós temos a corrente IR1 entrando no nó. Podemos colocar o IR2 para baixo. Tá? E aqui para cima nós temos 0,75 vezes Vx, tá? Que é o valor desta fonte de corrente. Beleza? Então, somando, tem o IR1 entrando, 0,75 Vx entrando e tem o IR2 saindo. Tá? Então, o que é o IR1? O IR1 é a diferença de tensão aqui, ó, em cima do resistor, tá? Dividido pela sua resistência. Sendo que, não sei se teve algum caso, mas nesse caso aqui, ó, neste ponto aqui do circuito, nós temos uma fonte de tensão invertida. Tá? O positivo está no terra e o negativo está para cima. Então, significa que nesse ponto aqui, ó, pessoal, tem menos 50. Tá? Então, é menos 50 menos a tensão no terminal negativo, que é VA. Tá? Então, menos 50 menos VA sobre 12, 0,75 Vx. E o que é o IR2? É a tensão do VA aqui, o que está no positivo, menos a do negativo, que dá VA menos 0 sobre 4. Tá? Falta quem? Falta o Vx aqui, ó. Tá? Esse Vx nós temos que eliminar ele daí, né? Porque nós queremos encontrar o VA. Tá? Só que o que acontece, pessoal? O VA é o Vx é o próprio VA nesse circuito, porque é a tensão em cima do resistor R2, sendo que o negativo está no 0 e o positivo está no VA. Tá? Então, nós só vamos substituir VA aqui. Tá? Barbada. Então, substituindo ali, agora só temos VA em todos os termos. Tá? É só pegar e isolar o VA. Tá? Daí tira o mínimo aí, de 4 e 12 é 12. 12 por 12 dá 1, dá menos 50 VA desse lado. 12 vezes 0,75. 12 dividido por 1, né? Vai dar 12 vezes 0,75, vai dar 9. Tá? E aqui vai dar 13 em cima. Corta os 12, tá? Sobra esses termos ali. Aí isola o VA, vai dar 10 volts. Tá?
Beleza? Então, essa, pessoal, é a tensão no terminal A em relação ao terra. Só que o terra é o B. Então, essa, na verdade, é também a tensão VAB. Tá? Tem 10 volts. Se a gente colocasse um voltímetro aqui, ó, tá? Isso aqui ia marcar 10 volts para nós. Ok? Que é também a nossa tensão de Thevenin, do equivalente Thevenin deste circuito. Tá? Tensão equivalente de Thevenin deste circuito. Dúvidas dessa parte, pessoal? Tranquilo? Beleza? Poderíamos fazer por malhas também, se quisessem. Ó. Poderia ter feito uma malha aqui, ó. Aí uma malha assim, ou invertida. Podia ser uma malha no sentido anti-horário também. Também dá. Tá? Essa malha da direita aqui seria a própria corrente da fonte corrente. Tá? E da direita aqui dá para fazer também. Dá mais cálculo, porque dá um sistema 2x2, mas... Claro que a da direita já é uma fonte recorrente, não é tão difícil, mas por nós já dá direto o que nós estamos procurando, que é a tensão VAB. Beleza? Dúvidas aqui? Posso passar? Já fizemos metade do exercício. Tá. Então vamos lá. Agora nós vamos para a parte que vocês não viram ainda, tá? Que é quando nós temos fonte controlada e temos que calcular a resistência, tá? Resistência de Thevenin, tá? Essa parte é um pouquinho mais complicada, tá? Então, no passo 2, é zerar as fontes independentes, tá? Caso o circuito possua alguma fonte dependente, controlada, no caso nós temos aqui essa fonte aqui. Olha os passos, como é que é? Conectar entre os terminais A e B uma fonte de corrente IO e calcular a tensão VO, tá? Ou conectar uma fonte VO e calcular uma tensão VO entre os terminais e calcular a corrente IO que sai da fonte. A resistência de Thevenin é a divisão dessa tensão por essa corrente. Tá? Então, tanto faz qual dos dois que vocês podem fazer. Tá? Então, como é que fica? Nós vamos primeiro anular essa fonte aqui, ó, que é a fonte a fonte de tensão, vai virar um curto-circuito. Tá? Então, vai virar um curto-circuito aqui. Então, agora nós não podemos zerar a fonte controlada. Tá? Lembrem, pessoal, fonte controlada nós nunca vamos zerar. Não tem nenhum caso onde a gente zera a fonte controlada. Tá? Daí a pergunta, como é que nós vamos calcular uma resistência entre dois terminais quando tem uma fonte no meio? Tá? Ok? Sendo que, por exemplo, se a gente tivesse 0 volt entre o terminal A e B, daí a tensão no resistor seria 0 e essa corrente aqui seria 0 também. Então, nós não podemos simplesmente zerar ela, né? Vai depender da tensão que tiver em cima dela, ok? Então, não podemos zerar. Então, como é que a gente faz? A gente pega e liga uma fonte externa aos terminais A e B, tá? Então, aqui eu coloquei uma fonte de corrente, tá? Uma fonte de corrente entre o terminal A e B, injetando uma corrente no terminal A ali. E daí, quando a gente injetar a corrente nesse circuito, vai aparecer uma tensão em cima da fonte de corrente. Tá? Então, se tem uma tensão e tem uma corrente, eu vou dividir a tensão pela corrente, tá? Dividir a tensão pela corrente, e isso vai me dar o valor da minha resistência de Thevenin. Tá? Por que eu tenho que fazer isso? Porque essa fonte, pessoal, ela vai servir para ligar a fonte de corrente. Tá? Então, ela vai ficar ligada. Porque senão, aqui, ó, no circuito da esquerda, a fonte ela não tem nenhuma corrente para ela funcionar, né? Porque tem que ter tensão no VX para ela funcionar. Ok? Então, nós temos que colocar uma fonte aqui para excitar o circuito, para ligar o circuito. Tá? Beleza? Então, sempre vai ser assim. Ou coloca uma fonte de corrente e calcula a tensão, ou coloca uma fonte de tensão e calcula a corrente. Tanto faz qual das duas que vocês colocarem. Tá? Nesse caso, eu optei por colocar uma fonte de corrente. Beleza? Eu coloquei uma fonte de corrente, tá? E daí, ou coloco uma fonte de tensão, ó, tanto faz. Qualquer um dos dois métodos dá para fazer. Tá? E daí, mas daí qual o valor da fonte de corrente? Ou da fonte de tensão? Qualquer valor. Eu coloquei uma fonte de corrente de 1 ampere. Não tem problema. Uma fonte de corrente de 1 ampere, uma fonte de tensão de, sei lá, 10 volts, 100 volts, o valor que vocês quiserem. Tá? Tanto faz. Ok? Então a regra é a seguinte, ó. Para mim calcular uma resistência,
Pode ser de qualquer circuito, né? Colocar uma fonte de corrente, saber o valor da corrente e da tensão e divide uma pela outra. Tá? Ou coloca uma tensão, calcula a corrente e divide uma pela outra. Tanto faz. Tá? Tanto faz. Sendo que aqui dentro pode ser que tenha só resistores ou tenha uma fonte de tensão ou de corrente controlada. Tá? Beleza? Então, tanto faz qual das duas. Ok? Esse primeiro exemplo, eu acho que eu fiz com a fonte de corrente. Tá? Então, como é que vocês fariam? O que falta calcular aqui? Então, nós temos o circuito, ó, R1, R2 e a fonte. E daí eu coloquei uma fonte de corrente. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 1 ampere nessa fonte. Tá? 1 ampere. Então, o meu objetivo é agora calcular o VO. Tá? Por quê? Porque daí eu vou calcular o RTH aqui. Vai ser VO sobre IO. Ok? Aqui no PowerPoint está com... eu calculei utilizando malhas. Tá? Mas por malhas vai dar uma trabalheira do cão. Não sei nem por que eu mostrei ele. Mas aqui eu vou calcular por... A gente pode pegar e calcular por nós. Tá? Por quê? Porque a tensão que eu quero calcular é a tensão VO. Tá? Se eu colocar um terra aqui, ó, essa tensão VO é a tensão desse nó aqui de cima. Ó. Tá? Tudo isso aqui é VO. Ok? Que é o próprio VX também. Ó. Então é só pegar e calcular o valor do VO. Ok? Então eu posso colocar um valor aqui, ó, 1 ampere de corrente. Tá? E daí aqui, depois eu só tenho que calcular o VO e dividir por 1 ampere. Tá? Isso aqui vai me dar o meu valor da minha resistência. Ok? Então aqui, ó, vou colocar 1 ampere. Tá? Vou colocar as correntes, ó, aqui é o IR1, tá? Aqui é o IR2, aqui é o 0,75 VX para cima e 1 ampere para cima. Tá? Então, o somatório das correntes que estão entrando, nós temos aqui, ó, 0,75 VX mais 1 ampere daqui. Tá? E qual que está saindo? Está saindo o IR1 e está saindo o IR2. Tá? E agora é só substituir. Quanto que é o VX? O VX é o nosso próprio VO. Tá? Porque a tensão aqui, ó, em cima desse resistor, ó, é o VX, que é a própria tensão VO que eu estou procurando. Tá? Então eu só pego e substituo aqui por VO. Então fica 0,75 vezes VO mais 1. Aqui no R1 fica VO menos 0 sobre 12. E no IR2 fica VO menos 0 sobre 4. Tá? E é só tirar o mínimo aqui. Tá? Só tirar o mínimo. Aqui 4 e 12 vai dar 12. 12. 12 dividido por 1 aqui vai dar 12, vezes 0,75 dá 9. 9 VO. Aqui, ó, 12 por 12 dá 1, aqui dá mais 12. 12 por 12 dá 1, aqui dá VO. E aqui 12 dividido por 12 dá 3, que dá 3 VO. Tá? Corta esse cara aqui, ó. Aqui a gente pode pegar isso aqui, dá 4 VO, vai para o outro lado. 9 menos 4 dá 5 VO. Tá? E daí vem para esse lado menos 12. Tá? Então, meu VO vai dar quanto? Vai dar menos 12 sobre 5. Tá? Menos 12 sobre 5. Calculadora. Tá, deixa eu pegar a calculadora aqui. 12 dividido por 5 dá 2,4. Tá? Só que, olha aqui, pessoal, o VO, pessoal, deu menos 2,4, né? Volts. Ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular a resistência de Thevenin. Tá? Então, a resistência de Thevenin nesse circuito aqui, ó, vai ser o VO, que é menos 2,4 sobre 1 ampere. Então, vai dar a resistência menos 2,4 ohms. Tá? Menos 2,4 ohms. Já viram um resultado igual a esse aí alguma vez? Em algum exercício de vocês aí? Um resistor negativo? É o Nobel, né? O que vocês acham? Resistor que produz. Oi? Resistor que produz. Vocês acham que pode isso aqui, pessoal? Menos 2,4 ohms? O que vocês acham? Eu diria que tá errado. Por quê?
É que se eu acertar, eu acerto sozinho, todo mundo vai dizer que tá certo. Se fosse na prova, eu já ia estar refazendo tudo de novo já. Então, assim, ó, pessoal, esse é o único caso que pode acontecer, quando eu tenho fonte controlada, tá? Fonte controlada pode acontecer isso aí, tá? Pode dar resistência negativa. O que diabo seria uma resistência negativa, tá? Primeiro, vamos ver o que é uma resistência positiva. Então, a resistência positiva é assim, ó, V igual a R vezes I. Então, isso aqui é uma equação tipo assim, ó, Y igual a vezes X, né? Então, aqui é o X e aqui é o Y, né? Ou corrente, aqui é tensão, tá? Então, significa o quê? Se eu pegar e aumentar a corrente, aumenta a tensão, né? Tá? Então, um circuito com um resistor negativo, ele é o seguinte, ó, eu aumento a corrente, tá? Num sentido, digamos que eu boto, que nem aqui eu estou colocando 2 amperes, ele dá, digamos, 20 volts aqui. Então, 20 volts por 2 amperes dá um resistor aqui de 10 ohms, que é a inclinação dessa curva, né? Aqui eu vou colocar 2 amperes nesse circuito e ele vai me entregar, digamos, menos 20 volts. Então eu coloco mais corrente e ele me entrega uma tensão negativa, tá? Pode acontecer, porque isso aqui é uma fonte controlada, tá? Esse componente nem existe na prática, né? A gente tem que pegar e construir ele eletronicamente. Então, como é que uma fonte controlada funciona? Ela mede uma tensão e coloca uma corrente ali. Então, eu posso fazer o que eu quiser com uma fonte controlada, tá? Então, pode dar resistência negativa, tá? Pode dar resistência negativa. Beleza? Por isso que tá esse exemplo aqui, justamente para mostrar os casos onde são mais esdrúxulos aí, mas pode dar. Não é sempre que vai dar, mas em alguns casos vai dar resistência negativa, tá? Com fonte controlada. Beleza? Então aqui, pessoal, eu peguei... Epa, onde é que eu tô ainda? Eu tô aqui. Então aqui, pessoal, essa aqui eu fiz utilizando uma fonte de corrente, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e colocar uma fonte de tensão, ó. Coloco uma fonte de tensão aqui, digamos, de... O interessante é botar, que nem antes, eu botei uma fonte de corrente de 1 ampere, tá? Esse 1 ampere vocês escolhem, tá? Se vocês forem colocar uma fonte de tensão, é interessante chutar uma tensão que seja múltiplo dessas resistências aqui. Eu colocaria aqui 12 volts, tá? E daí calcularia essa corrente IO aqui, tá? Então, a VO igual a 12 volts, e eu quero calcular o IO, tá? Por que colocar 12? Porque se eu colocar 12, pessoal, aqui, ó, vai descer 1 ampere, tá? Aqui, ó, vai descer 12 dividido por 4 vai dar 3 amperes, ok? E aqui, ó, pessoal, 0,75 vezes Vx, isso aqui, 0,75 vezes Vx dá 9. Então, dá 9 amperes para cima, ok? E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o IO, tá? Quero descobrir aquele IO. Então, é só somar as correntes que estão entrando e saindo desse nó aqui de cima. Mais fácil ainda, ó. Então, o IO está entrando, tá? Então, o IO está entrando. O 9 está entrando, tá? E o 3 está descendo. 3. E o 1 está descendo também, tá? Então, o meu IO vai dar... Isso aqui vai dar 4. Vai para o outro lado, vai dar menos 5. Menos 5 amperes, ok? Então, o que é o meu RTH? Ele é o meu VO dividido pelo meu IO, sempre. Tá? Então, o VO é 12 dividido por menos 5, que vai dar o meu menos 2,4 da mesma forma. Tá? Então, tem algumas formas que ficam mais fáceis, outras que ficam mais difíceis. Tá? Às vezes é melhor colocar fonte de corrente, às vezes é mais fácil colocar fonte de tensão. Tá? Então, tanto faz, desde que ligue o circuito. Tá? Beleza? Então, só que vocês vão ter mais exemplos lá para vocês fazerem depois. Tá? Ok? Aqui eu coloquei, então, a fonte de corrente de 1 ampere e daí eu fiz por... fiz aqui por... Tá, aqui eu tinha feito por nós, do mesmo jeito, tá? Que dá da mesma coisa. Tá? Menos 2,4. Ok? Então, esse é o meu RTH. Ok? Então, no final das contas, aqui depois eu coloco outra possibilidade, colocando fonte de tensão de 10 volts, tá? Daí chega na mesma... Daí eu fiz por malhas aqui para fazer de um jeito diferente, tá? Por malhas aqui, pessoal, dá uma trabalheira que, meu Deus do céu, tá? Fiz todo o exemplo só para dizer que a gente só faz por
só faz por nós, né? Fiz uma por malhas. Olha a trabalheira para fazer por nós, fazer por malhas aqui, tá? Mas dá, tá? Dá um sistema 3x3 aqui e vai. Então tem vários métodos aí, vocês podem escolher um qualquer aí, tá? Menos 2.4 também, tá? Beleza? Então qualquer método aí funciona, tá? Desde que vocês tenham paciência para fazer pelos esses métodos mais complicados. Eu faria por nós ali, que fica bem mais fácil. E com fonte de tensão também fica mais fácil ainda. Se eu fizesse por malha e chegasse nesse menos 2.4, eu rasgava a folha. Pois é, o cara vai desconfiar, né? Porque deu negativo, né? Não, é complicado. Então é melhor tentar fazer para um método mais fácil, né? Não escolher só porque eu fiz aqui porque eu lembro que todo ano os alunos reclamavam assim, professor, só resolve por nós, tá? É que como muitas vezes a gente tem que calcular a tensão, daí é mais fácil calcular por nós, né? Depois no equivalente Norton, que a gente vai ver na próxima aula, daí por malhas às vezes fica melhor, mas nem sempre também. Ok? Então o nosso circuito equivalente ele fica assim, ó. Ele fica uma fonte de 10 volts e uma resistência negativa de menos 2.4. Tá? Um circuitinho muito louco. Ok? Daí a pergunta que algum de vocês pode estar fazendo agora, nesse exato momento, é o seguinte. Professor, e se eu pegar e colocar aqui um resistor aqui de 2.4? Tá? Qual que é a resistência equivalente desse circuitinho sério aqui? Quanto é o meu REC aqui, o resistor equivalente? Como é que calcula o resistor equivalente? Nesse caso seria o RTH, né? Mais o RL. E aí vai ficar menos 2.4 mais 2.4. Vai dar 0 ohms aqui. E aí... A gente vai ter uma corrente infinita, ideal. Exatamente. Então, nessa nossa corrente aqui vai ficar 10 volts aqui dividido por 0 aqui. Daí isso aqui é uma indeterminação, seria a corrente infinita, né? Então, esse tipo de circuito gera esses problemas. Por isso que resistência negativa não é um negócio assim tão natural, né? Tem esses probleminhas técnicos aí, né? Tipo da corrente infinita aí, dependendo do valor da resistência. Então... Mas na vida real, assim, na prática, não vai ter chance de acontecer isso, professor, ou vai? De dar uma resistência negativa? Pode, mas daí eu tenho que fazer muita força, né? Eu tenho que construir uma fonte controlada eletronicamente que pega e funciona como resistência negativa. Mas daí, pessoal, é se eu tivesse alguma aplicação que eu fosse precisar de resistência negativa, tá? E dificilmente uma fonte com resistência negativa teria um comportamento em toda a faixa da operação, né? Existe na prática, pessoal, agora que eu lembrei, né? Eu tinha até esquecido. Tem um componente eletrônico, tá? Que tem resistência negativa numa faixa da operação, tá? Que ele é eu não lembro nem o símbolo dele, mas ele é um diodo. Eu não lembro qual, não sei como é que é. Ele tem mais umas perninhas aqui e o símbolo dele é assim, ó. A equação da corrente que pela tensão, ela faz assim, ó. Tá? E daí, neste intervalo daqui até aqui, ó, a corrente está aumentando, então está indo para cá, e a tensão está diminuindo. Tá? Então, daqui até aqui, ó, esse componente tem um resistor tem um comportamento de resistor negativo. Tá? Eu não lembro qual que é o símbolo. O nome disso aqui, pessoal, é chamado de diodo, tá? Diodo túnel. Tá? O diodo túnel, ele tem uma resistência negativa. Para que se usa esse diodo, pessoal? Ele é usado em sistemas de... como é que é o nome? Aquele sistema de sintonia de rádio, para fazer estabilização lá de sintonia de rádio com esse diodo túnel. Tá? Mas é algo bem muito aleatório. Assim. A gente nem vê na disciplina de eletrônica, só eu pesquisei. Não é um negócio muito usual assim, de se ver no dia a dia. Cara, me dá uma tremedeira quando eu vejo que nós estamos misturando cálculo com circuitos já, cara. Eu fico bem nervoso. Ah, é? Então, pessoal, se preparem para a próxima aula. Tá? Vocês já estão ninja em derivada? Não brinca, Tibola, pelo amor de Deus. Então, nós vamos fazer nós vamos colocar um pouco de cálculo aí, vamos colocar uma derivada aí no meio, tá? Tá bom.
uma derivada usando o teorema de Thiem. Talvez não na próxima aula, mas na outra vai ter, tá? Que é o teorema da máxima transferência de potência, tá? Daí nós vamos fazer a derivada. E na última parte do conteúdo, pessoal, que é capacitores e indutores, pessoal, é derivada integral todo dia, tá? Integral, acho que vocês nem viram ainda. Já viram? Estão vendo? Não, Vamos ver. isso tá na derivada. Oi? Dois Isso tá falaram. derivada. Não, Então, de derivada. Derivada. Tá, beleza. Então eu vou até passar minha aula pro Linto lá para ele usar na aula de vocês lá, fazer essa derivada aí na aula também. Tá. Beleza? O que Então, tava me segurando no curso aí era circuitos, cara, que eu tava gostando bastante. onde é que dá para trancar o curso? Onde é que eu vou? Não vão desistir. Agora que fica legal. Quando mistura tudo, daí que fica legal. E daí agora estão misturando circuitos com cálculo, depois vai misturar com eletrônica, vai virar uma loucura. Então, por exemplo, vocês estão vendo uma derivada lá, né? Fazendo uma derivada lá em cálculo, tá? Lá em eletrônica 3, pessoal, nós vamos fazer um circuito eletrônico que faz uma derivada. Tá? Um circuito eletrônico que faz uma derivada. Um circuito eletrônico que faz uma integral, que é o próximo conteúdo de cálculo de vocês. Tá? Então, tudo isso aí dá para ser feito eletronicamente. Tá? Controlador PD, né? Isso. Mas lá a gente vai fazer com amplificador operacional, né? A eletrônica 3 é um amplificador operacional, que é um PD, por exemplo, é um proporcional e um derivativo, né? Show! Então tá, pessoal, vamos ficar por aí hoje. Hora da boia, fome. Depois, a próxima aula, a gente vê o quarto caso, hein? Tá? Perdi minha fome depois dessa notícia, professor. Não tem? Oi? Perdi minha fome depois dessa notícia. Não, mas é legal. Vocês vão gostarem. É jóia. Tá? Então tá, senhores. Até sexta-feira. Vamos pensar com esperança, vai que a gente aprende cálculo com circuitos. Eu ia dizer isso aí. Né? Legal. Se não aprende de um lado, aprende do outro. Né? Ou erra nos dois, né? Ou erra os dois, toma um soco de cada lado, desmaia. Não, mas é legal, legal. Vocês vão ver que uma coisa complementa a outra. Hein? Isso é bom. Show! Então tá. Certo. Até a quinta. Tá, então quinta prova, vou colocar no mudo lá e... Bota bem no horário do jogo do Inter. Ah, tem jogo do Inter aqui. Quer fazer na quarta? Oi. Pode ser na quinta, o desgosto olhar o jogo do Inter. 2 derrotas no mesmo dia é bom. Tá bom. Então tá, quinta-feira. Então tá. Certo, professor, abraço, valeu. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Feito eu.